Amém? Salve os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1. A Bíblia que eu vou ler aqui, ela é a Nova Almeida atualizada. Abra lá sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 em diante. Enquanto você abre, estava falando sobre tem duas Viviane, né? E o interessante que eu vou falar, não sei se é coincidência ou não, mas o tema da mensagem é identidade. Tem falado muito ao coração sobre Daniel e Deus me deu esse tema sobre identidade. E a Viviane, minha esposa, ela foi quarta-feira lá em Sobral resolver algo sobre identidade, que hoje é conhecido como RG, né? Registro Geral. E aí a Viviane agora ela é Viviane Araújo, porque ela recebeu o meu sobrenome. Então, querendo ou não querendo, agora ela é Viviane Araújo. Porque quando a gente casou e a gente foi no civil, né? Aí nessa época, quase 9 anos atrás, poderia tanto o esposo como a esposa receber o sobrenome de ambos. Só que eu não quis receber o sobrenome dela. Quis manter a tradição, né? Que antigamente era só a esposa que recebia o sobrenome do homem. Então aí a Viviane teve que mudar, teve que fazer um novo RG, né, uma nova identidade. E aí a mulher disse que ela tinha que fazer conforme a certidão de casamento. Então ela é Viviane Araújo agora. Amém? Isso aí. Isso é Viviane Araújo, entendeu? E falando sobre identidade ainda, enquanto você procura, Daniel capítulo 1, versículo 8, identidade vai me lembrar antigamente. Por quê? Antigamente, antes de eu ser cristão, antes de eu me converter a Cristo, as pessoas conheciam, eu não sei se, mas acredito que sim, todos aqui, Leonardo, filho do Renildo e da Antônia, neto do seu Antônio Rodrigues e tal. Antigamente era por você quando não era bem conhecido, mas conhecia o seu pai, seus avós, então partia muito disso, né? Então era o Leonardo, filho de tal. E hoje é o irmão Leonardo. Então, identidade, ela se remete à paternidade. Amém? Então, hoje, nós somos identificados como irmãos. Por que somos identificados como irmãos? Porque temos um pai. E esse pai é Jesus Cristo. É pai de multidões. Então, não é só nós. Existem vários irmãos. Independente se você é pastor, pastora, levita, enfim. Mas você recebeu um título de irmão. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 8 em diante, que diz assim: Daniel resolveu se não contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Mantenha sua Bíblia aberta, que a gente vai ler algumas passagens no livro de Daniel ainda. Sobre identidade, e Deus falou ao meu coração sobre 3 pontos que eu quero pontuar com todos aqui, e creio que Deus ele vai falar ao seu coração como falou ao meu. Primeiramente, fidelidade, depois princípios e depois confiança. Fidelidade por quê? Observe que Daniel, se você conhece a história de Daniel, se não conhece, vou fazer um resumo rapidamente. Daniel foi tirado do meio do convívio, né, da sua família, acredito, e do seu convívio judaico, né, e foi trazido, né, para a Babilônia naquela época, né, porque o rei Nabucodonosor pediu, né, que pegasse jovens, sábios, de boa aparência, né, e Daniel foi trazido porque não só ele, mas como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, esses 4 jovens foram, e ali eles tinham que aprender a cultura, tinham que aprender tudo sobre, né, a época do rei da Babilônia, né, sobre Nabucodonosor, e para servir o rei, né? E isso me remete porque José também foi dessa forma. José foi tirado do convívio da sua família, né, e foi levado ali para Faraó, para o Egito, né? Abraão foi tirado também do convívio dos seus familiares para uma terra a qual Deus prometeu, mas que Deus não falou onde que seria, né?
E eu fico pensando que para onde a gente está indo é onde Deus quer, mas talvez nós temos sido tirados do nosso conforto, da nossa cidade natal, como eu fui, porque Deus ele tem um propósito e ele tem um chamado com a gente em outro lugar. Então eu acredito que Daniel ele foi levado para a Babilônia porque ele tinha um chamado, ele tinha ali um propósito a se cumprir naquele local. E chegando lá, só que ele não encontrou outros judeus, ele não encontrou outras pessoas que processavam a sua mesma fé, né? E ali ele encontrou pessoas que adoravam ao rei, né? Que servia ao rei, que fazia tudo que o rei pedia, né? E eu fico me perguntando que talvez nós somos colocados em locais que pessoas não processam a mesma fé, que pessoas elas não cultuam o mesmo Deus que nós cultuamos, que pessoas não conhecem a Jesus como nós conhecemos, né? E muitas das vezes isso começa a ter um confronto. Por quê? Porque muitas das vezes, talvez o nosso chefe, talvez os nossos amigos, talvez as pessoas que estejam ao nosso redor, elas vão te pedir para você fazer algo que vai ferir a sua fidelidade com Deus, né? Aí onde entra o papel do cristão, aí onde entra o papel do servo de Deus e da serva de Deus. Por quê? Porque seria muito mais fácil a gente viver só entre nós cristãos. Seria muito mais fácil o convívio, seria muito mais fácil os pensamentos, as ideias, seria muito mais fácil tomar as decisões, porque certamente a gente ia orar, a gente ia, né, pedir direção a Deus, mas Deus nos tira desse conforto, desse, né, digamos, desse acomodo aqui, para nos levar para lugares aonde quer que a gente esteja, para ali as pessoas vejam o Deus que nós servimos ser manifestado através das nossas vidas. Assim foi como Daniel. Quando o rei pediu para que trouxesse eles e se visse o melhor do rei, se visse a melhor comida, ensinasse ali o que o rei queria que fosse ensinado para eles, né? Só que Daniel, em seu coração, ele sabia que aquilo dali não era agradável aos olhos do Senhor. E ele propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E eu acredito que cada um de nós, aonde quer que nós estejamos, qualquer que seja o ambiente, eu acredito que nós temos o discernimento do que é certo e do que é errado, o do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. A gente tem a certeza e a confiança de que Deus ele está conosco, né? E é por isso que nós devemos se manter fiel ao nosso Deus, né? Independente se o nosso chefe pede para nós ir a lugares que nós sabemos que ali não é agradável aos olhos do Senhor. E ali com sabedoria a gente fala, eu não devo ir àquele local. Não, eu não devo fazer isso, eu não devo pegar isso, eu não devo falar isso. Porque nós devemos permanecer fiel ao Senhor. Amém? E ali Daniel, ele propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não só Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali Deus, ele concedeu o quê? Misericórdia a Daniel. Independente do local que a gente estejamos, independente qualquer que seja a situação, se a gente colocar em nosso coração, de que eu não vou pecar contra o Senhor, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso é errado, eu não vou agir dessa forma, eu não vou falar dessa forma, eu sei que Deus ele vai conceder misericórdia, eu sei que Deus ele vai, nos dar sabedoria para lidar com situações e para nós permanecermos fiel ao Senhor, amém? E ali Daniel permaneceu, Deus teve misericórdia dele, e no versículo 11, abra lá, acompanhe junto comigo, que vai dizer assim: então Daniel foi falar ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e para beber. Depois, compare nossa aparência com as dos jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer a estes servos. Irmãos, parece muito básico, né? Ele não querer só comer a comida do rei. Parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão irrelevante.
E é assim que muitas das vezes acontece dentro de nós. Às vezes são um filme, às vezes é uma série, às vezes é a rede social, às vezes é uma amizade, às vezes é algo no trabalho. Parece tão irrelevante, parece tão inofensível, né? Que não vai nos afastar de Deus, que não vai nos afastar da presença do Senhor. Mas é aí onde a gente tem que vigiar. É aí onde a gente tem que orar ao Senhor. É aí onde a gente tem que ter sabedoria, sabe? Para saber se realmente aquilo é agradável aos olhos do Senhor. Para saber se realmente aquela amizade, ela é realmente da vontade de Deus. Porque muitas das vezes quando a gente fala em amizade, as pessoas estão ao nosso lado porque é aquilo que a gente pode oferecer. E muitas das vezes quando a gente quer oferecer a Jesus, a gente quer falar de Cristo, as pessoas se afastam. Será que realmente essa pessoa, ela é seu amigo, sua amiga? Né? Será que no seu trabalho, quando o seu chefe, como eu já fui pedido para ir em locais, a qual eu sei que Deus não se agrada, e ali no momento eu falei que não iria, porque se eu tivesse que vender e tivesse que ir nesses locais, e para vender tivesse que ir lá, eu não serviria, esse trabalho não era de Deus. E eu sei que quando eu tomei essa decisão, por mais medo que às vezes no coração da gente passe, mas eu sei que Deus, Ele me honrou. Eu sei que Deus, Ele honra. Então, às vezes, parece coisas tão banais de ir a um local, de sentar e de conversar, mesmo que você não vá se contaminar com as coisas que ali estão, mas é um ambiente. Aquele ambiente, ele não é mais feito para você. Ele não é mais feito para nós. Talvez seja uma conversa no trabalho, uma pessoa que começa a falar algo, sabe, sobre o que aconteceu na vida de fulano, o que aconteceu na vida de cicrano. Talvez é algo que o casamento daquela pessoa esteja passando e ela talvez esteja culpando alguém, e ao invés da gente falar de Deus, de Jesus, que Jesus cura, que Jesus restaura o casamento, que Jesus transforma a vida, a gente também entra na mesma rotina dessa pessoa e diz, não, meu casamento também anda desse jeito, meu casamento está dessa forma, né? Eu não sei o que faço mais com meu esposo, eu não sei mais o que faço com a minha esposa. Ao invés de nós influenciarmos as pessoas, né? Porque muitas das vezes as pessoas, quando elas não conhecem Jesus, elas estão doentes. Nós muitas das vezes somos influenciados e acabamos nos ferindo. E essa ferida, se a gente não curar, se a gente não procurar o médico dos médicos, que é Jesus, ela pode virar uma ferida muito grande e pode nos causar uma grande dor. Então, são ambientes, são locais, são pessoas, são até mesmo celular, que nos parecem inofensivos, mas esse nos traz, sabe, se a gente não vigiar, nos traz um grande prejuízo, não só na nossa vida, mas como na nossa família, como na vida dos nossos filhos, né? Quem é pai sabe o quanto que a gente tem que vigiar, o quanto que a gente tem que cuidar da criação dos nossos filhos, o quanto que a gente tem que estar atento, e não só atento, mas orar ao Senhor, porque nos parece muitas das vezes que a oração ela é um peso, e ela não é simplesmente, sabe, uma conversa com o pai, mas ela parece que é uma conversa com a pessoa que vai nos julgar. A oração muitas das vezes ela nos parece que é algo tão pesado para nós conversarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai, que ali quando a gente dobra o nosso joelho, a nossa vontade é que acabe aquele momento. Mas ao invés da gente aproveitar aquele momento, ao invés de nós chorarmos aos pés do nosso Senhor, ao invés de nós falarmos as nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas lutas, né? Ali nós pedimos ao Senhor, muito obrigado, meu Deus, abençoa a minha família, amém. Ao invés de gastarmos tempo e de sabermos, como Daniel e esses 3 jovens, eles souberam pedir àquele chefe da cozinha que não se contaminasse com a comida, né? Não nos dá essa comida, mas nos dê legumes, nos dê verdura, né? Então, ele teve esse discernimento tão simples, tão inofensivo, né? Mas eu tenho certeza que Daniel e esses 3 jovens, eles tiveram esse discernimento porque eles eram fiel ao Deus ao qual eles serviam, que é o mesmo Deus que nós servimos hoje, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, não muda. Jesus não muda. Muitas das vezes somos nós que mudamos, somos nós que achamos que Deus mudou porque os tempos são novos. Não, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua operando da mesma forma. É claro que Deus ele trabalha de uma forma que muitas das vezes nos surpreende, porque Deus ele faz algo novo todo dia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então muitas das vezes Deus vai fazer algo novo no nosso meio, na nossa geração, mas porque é um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um Deus
que está pregado numa cruz, mas é um Deus que vive e Ele pode viver dentro de você, como pode viver dentro de mim. Basta nós darmos liberdade, basta nós buscarmos ao Senhor. E muitas das vezes, esse buscar, ele, às vezes é um buscar, sabe, de hoje, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente, sabe, um louvor toca, a gente chega em casa todo fervoroso, a gente chega em casa, sabe, querendo mais de Deus, querendo nos aprofundar mais de Deus, né? Nós saímos daqui de uma forma diferente, porque aqui não é só um lugar onde a gente se reúne, mas é um lugar consagrado a Deus. Mas aí quando nós acordamos no dia seguinte, que pensamos que temos que ir trabalhar, pensamos já no trabalho, nas coisas que nós temos que fazer, no menino que tem que arrumar, no almoço que tem que preparar, e aquela vontade e aquele desejo de se aprofundar mais na presença de Deus, ele vai ficando de lado, vai ficando em segundo plano. E aí talvez seja nesse momento a qual Deus ele te prova em uma situação, em uma decisão. E será que você está em totalmente conexão com Deus, assim como Daniel estava? Para que no momento mais crucial da sua vida, sabe, no momento mais importante da sua vida, das nossas vidas, nós temos o discernimento de tomar uma decisão correta e de não se contaminar com as coisas desse mundo. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, eu peço que o pastor coloque também aí, que aí a gente vai entrar na parte de princípios, né? Romanos 12, 2, que diz assim: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, e a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Pedir para o pastor deixar esse versículo. Primeira parte, não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Muitas das vezes, nós somos influenciados pelos influenciadores, né? Muitas das vezes a gente seguimos alguém que está muito influente na internet e vemos que essa pessoa não serve a Deus, mas que ela faz algo diferente que a gente achou legal, que a gente achou bonito. E muitas das vezes a gente cai na ideia de fazer e de praticar também, porque deu certo na irmã, não deu certo lá no influencer, e a gente quer fazer isso porque deu certo na vida dele, e eu tenho certeza que vai dar certo na minha vida. Mas não é assim que funciona na vida do cristão. Para dar certo na sua vida, primeiramente tem que vir de Deus, tem que vir do Senhor, tem que vir da vontade dEle, porque se a gente não se moldar aos costumes desse mundo, a gente vai experimentar qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. A vontade de Deus, ela nunca é má e ela nunca é ruim para as nossas vidas. A vontade de Deus, ela é boa. Será que a gente já experimentou ao máximo essa vontade do Senhor? Ou será que a gente experimentou só o raso, né? Não, eu sei que Deus ele é bom porque eu estou aqui vivo hoje, mas será que é só isso que Deus é baseado? Será que é só isso que Deus é baseado? Mas Deus ele é baseado em bondade, porque sim, Ele é bom, mas principalmente porque Ele se deu por nós naquela cruz. Isso é uma bondade, é um amor que a gente não consegue compreender. E como é que a gente consegue compreender a vontade do Senhor? Quando a gente deixa de olhar para as coisas do mundo e olhamos mais para as coisas de Deus. Como que a gente quer olhar para as coisas de Deus, irmãos? Eu falo de mim, Leonardo. Eu não minto e não nego para vocês que no início da minha caminhada, muitas das vezes, ao invés de escutar um louvor, eu escutava uma música secular. Mas o que tem a ver a música secular, irmão? E eu teoricamente, eu sou um pouco romântico, e eu gostava de ouvir músicas românticas, né? E através das músicas eu presenteava a Viviane e tal. Mas o que tem a ver uma música romântica? Ela está falando de amor. Mas eu tomei uma decisão de não ouvir mais. E ao invés de ouvir uma música romântica, eu escuto um louvor. Porque eu sei que eu vou entender através desse louvor, e eu vou me aproximar mais de Deus, e eu vou saber amar a minha esposa como Cristo ordenou, que os esposos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu vou entender que se a igreja ela tem defeito, ela tem falhas, eu entendo que a minha esposa também ela é assim.
ela não é perfeita, mas eu vou entender através de Cristo, que como Ele amou a igreja, que se deu por ela, eu vou amar minha esposa como Deus quer que eu ame. Então é através dessas coisas que nós achamos que somos inofensíveis para a nossa vida cristã, e muitas das vezes vai tomando lugar. Muitas das vezes você gosta de ouvir muita música secular, e os louvor eles ficam de lado. Muitas das vezes nós gostamos de assistir filmes e séries que não falam nada de Deus. Eu não estou falando contra isso, eu estou falando que eu tomei essa prática para mim. E eu comecei a assistir séries, comecei a assistir filmes mais cristãos. Estou assistindo uma série chamada The Chosen, que eu acredito que todos conhecem. E naquela série eu já chorei, porque não é que Jesus está ali, mas é que é algo que representa Deus. E se é algo que representa Deus, tem uma hora que vai tocar o seu coração. Como tem alguns capítulos, como tem alguns episódios que tocou o meu coração. E ali eu chorei. Porque parece que nós, seres humanos, somos muito mais fáceis de acreditar em Cristo, em Deus, quando vemos algo. E se isso é verdade, quando eu vi algumas cenas ali, e eu fiquei pensando como que Cristo passou por aquilo ali, e passou por amor de cada um de nós. Então, ao invés de quebrar princípios, ao invés de estar em lugares aonde que eu sei que Deus não quer que eu esteja, eu vou honrar princípios. Ao invés de cair na sedução, igual Eva caiu e Adão caiu no jardim do Éden, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu sei que não é fácil, mas eu sei como que assim que Deus concedeu misericórdia a Daniel, Ele vai conceder misericórdia a mim. E Ele vai conceder misericórdia a cada um de nós. Mas é fácil? Não é fácil. A gente tem que renunciar às coisas que são agradáveis aos nossos olhos, que são agradáveis à nossa carne, que são agradáveis, sabe, naquele momento, né? Muitas das vezes parece ser um radicalismo, mas muitas das vezes nós, cada um de nós, você, eu, conhecemos aonde é a nossa fraqueza. Eu sei onde é a minha fraqueza, o diabo também conhece onde é a nossa fraqueza, e é nessa fraqueza que nós temos que ser radical. É ali, se é através de um celular, se é através de um filme, se é através de uma música, é através do que for. Não precisa citar aqui porque você sabe. Ali é que você tem que ser radical. Você tem que ser radical e cortar o mal pela raiz e ainda assim colocar, sabe, um soldado de guerra ali. E como que se coloca um soldado de guerra? Através da oração. Diga, Senhor, meu Deus, me dá força. Me dá força para suportar essa tentação. Me dá força, meu Deus, para me livrar desse mal. Para que eu não caia, para que eu não prove as iguarias do rei. Mas que eu experimente qual é a tua boa, perfeita e agradável, a tua vontade para a minha vida. É isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que colocar todos os dias na oração. Sabe, não é só hoje, não é só você ser tocado aqui hoje pela palavra, mas é todos os dias você buscar a face do seu mestre. É todos os dias você buscar, sabe, a comunhão com seu Deus. É todos os dias você sentir a presença de Deus. Não queira sentir a presença de Deus só por um instante, mas queira sentir a presença de Deus todos os dias na sua vida, porque você vai entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você vai entender qual é o plano que Ele tem para você. Você vai entender qual é a vontade dEle que Ele tem para você. Seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, você vai ter em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque agora você tem intimidade com Ele. E a intimidade, ela acontece através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através da comunhão com o irmão. É essa intimidade que o Senhor quer e que o Senhor busca naqueles que o servem. Porque o Senhor diz, né, que buscar aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele habita cada um dentro de nós. Ele habita dentro de nós. E por que o Espírito Santo de Deus ele habita? Para nos consolar. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós para nos mostrar qual é a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós para muitas das vezes levar as nossas orações até a Deus, porque muitas das vezes nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como clamar, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus, ele é tão misericordioso e tão bondoso que ainda assim, mesmo ele não estando aqui na terra, ele deixou o Consolador. Então todos nós temos o Consolador. Então veja como Deus é bom, como Deus é maravilhoso.
E o terceiro ponto vai falar sobre confiança. E eu vou pedir que você abra lá sua Bíblia em Daniel também, capítulo 3, versículos 16 e 17. 3, 16 e 17 e 18. Amém? Que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a outros deuses e nem adoramos imagem de ouro que o Senhor levantou. Amém? Aqui, irmãos, vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram diante do estátua que o rei tinha feito. E que o rei diz que quem não se prostrar seria lançado numa fornalha quente, aquecida 7 vezes mais. E ali, esses 3 jovens, não cita Daniel, mas esses 3 jovens não se dobraram diante do rei, né? E o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha quente, né? E ali eles não foram queimados. E ainda assim o rei, quando os 3 estavam lá dentro, viu, né, mais uma pessoa como filho do Deus Altíssimo. E o que eu quero remeter isso para nós? Né? Muitas das vezes, a confiança que nós temos em Deus, ela vai ser colocada em prova, ela vai ser colocada em xeque. Talvez, muitas das vezes, Deus vai colocar essa confiança em xeque, essa prova, vai nos provar, numa situação a qual nós adoramos a Ele ou nós se curvamos a outros deuses, a outras coisas, né? Muitas das vezes as pessoas elas se dobram ao dinheiro, muitas das vezes as pessoas se dobram aos costumes desse mundo, sabe? Muitas das vezes as pessoas se dobram a outras autoridades, né? E muitas das vezes as pessoas se esquecem de Deus, né? Muitas das vezes nós pensamos que, a gente até pensa, né? Muitas das vezes que traiu o esposo e a esposa, isso é tão feio, isso é um pecado, e realmente é um pecado, não faça isso, né? Mas nós não paramos para pensar que muitas das vezes nós traímos o Senhor por coisas banais, né? Nós traímos o Senhor por amizade, nós traímos o Senhor muitas das vezes, sabe, com pensamentos, nós traímos o Senhor muitas das vezes por querer algo que Ele não quer para nós, né? E muitas das vezes nós achamos que isso é tão pouco e tão bobo, né, que nós fazemos, né? Mas só que olha como a confiança desses 3 jovens permanecia firme no Senhor, porque mesmo ameaçado de morte, mesmo ameaçado de ser jogado numa fornalha quente, que logicamente a gente sabe que ali quem quer que fosse jogado seria queimado, seria morto, né? Mas mesmo assim, mesmo diante de um decreto, mesmo diante de uma situação, né? Eles sabiam que mesmo se morresse, ainda assim morreria servindo a Deus, né? E eu quero ser assim. Eu quero ser assim, sabe? Hoje eu postei um vídeo na minha rede social que o rapaz estava lá num programa, né? Um programa de música evangélica, e ele disse que não queria ficar rico, que não queria ficar com fama, que ele não queria ganhar o reality, que ele não queria ser reconhecido pela fama, mas que ele queria permanecer fiel na presença de Deus todos os dias da vida dele. E aquilo dali me chamou a atenção, porque eu ultimamente tenho parado para pensar nisso, e eu falo: Senhor, o que eu mais quero é permanecer na Tua presença até os meus últimos dias. Porque não adianta de nada se a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta de nada se a gente for bem sucedido aqui e a gente não ficar na presença de Deus. Do que adianta isso? Do que adianta a gente correr e ser uma carreira em vão? Então a gente tem que ser igual Paulo, né? Permanecer fiel e receber a coroa da vida. E esses jovens, diante daquele decreto, ainda assim não temeram, mas pelo contrário, disse: não, só ao Senhor nós serviremos. E se Ele quiser, Ele pode nos livrar da mão, pode nos livrar do fogo, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Muitas das vezes, a nossa confiança, a nossa fé, ela vai ser colocada em xeque, talvez numa doença, talvez com os nossos filhos, talvez num problema financeiro, talvez com um problema de saúde com a nossa mãe, com o nosso pai, não sei, mas você sabe, talvez a sua confiança ela já foi colocada em xeque, né? E como você reagiu? E se ainda não foi, talvez vai chegar um dia, talvez dessa confiança ela ser colocada em xeque, mas permaneça fiel no Senhor.
Independente do que você não saiba do que Deus vai fazer, se Deus vai curar, se Deus vai restaurar, se Deus vai dar vida, se Deus não vai, mas ainda assim entenda que Deus ele é soberano. Se ainda assim entenda que Deus ele é poderoso para reverter tudo aquilo que é ao contrário que possa estar acontecendo nesse momento. E assim também aconteceu com Daniel. Lá no capítulo 6, no versículo 4, 5 e 6, peço que você abra também para a gente acompanhar a leitura. Daniel, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Estão os presidentes e os sátrapas começaram a procurar pretexto relacionado com a administração do reino para poder acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto e nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Ponto. Daniel também, vocês conhecem a história dele. Daniel, ali foi lançado um decreto que durante 30 dias não podia orar, nem prestar culto ao seu Deus. E ali Daniel, quando ele soube dessa notícia, ele foi para onde? Ele foi para o seu quarto. Lá no versículo 10 diz: Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Diante de uma resposta, diante de um decreto, a qual não poderia mais prestar culto ao seu Deus. E eu fico imaginando como que nós somos tão abençoados que o Brasil ele não tem isso. Que o Brasil é um país laico, aonde cada um de nós podemos prestar culto. Se nós quisermos ir na praça, cantarmos louvores ao Senhor, orarmos a Deus, ali nós pode fazer. Se nós quisermos ir num presídio, se a gente quiser ir no hospital, numa escola, a gente tem essa liberdade. E eu fico imaginando como que nós reagiríamos diante de um decreto desse. Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude? Seria de entrar no nosso quarto e continuar prestando culto ao Senhor? Seria de vir à igreja e prestar culto a Deus? Né? Passamos por algo parecido na pandemia, onde nós se reunia ali trancado dentro de casa. Eu creio que talvez alguns cristãos não quiseram se arriscar, mas outros cristãos ali quiseram se arriscar e não temer a doença e não temer as autoridades. Então é diante dessas situações que nós devemos permanecer fiel ao Senhor, que não devemos quebrar princípios e que devemos ter a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Porque eu sei que nessas situações é onde Deus ele age. Eu sei que nessas situações ele vai mostrar uma saída. Assim como ele mostrou para Daniel. Daniel foi julgado, foi colocado dentro de uma cova onde tinha leões e ali nada aconteceu com a sua vida. Né? Muitas das vezes nós talvez nos encontramos parecido com a situação dessa. Talvez tenha um leão com a boca aberta para querer nos tragar. Mas quantas vezes o Senhor já nos livrou? Quantos livramentos o Senhor já nos deu da nossa vida? Quão bom e quão maravilhoso e quão misericordioso o Senhor nos já foi para cada um de nós. Se a gente for parar para contar aqui, cada um tem uma história para contar. E por que muitas das vezes a gente pensa em parar? Porque muitas das vezes a gente já experimentou a boa, perfeita vontade do Senhor. E diante dessa situação, diante do leão, diante da fornalha aquecida 7 vezes mais, pensamos em parar, pensamos em recuar, pensamos em achar que a nossa fé está morta, pensamos muitas das vezes em achar que o Senhor, Ele não está do nosso lado. Mas eu te digo que o Senhor ele está do teu lado a todo momento, seja na fornalha, seja no deserto, seja com a cova cheia de leões, seja onde for, o Senhor é contigo. E o Senhor te diz, não para, não desista, não é o momento de recuar, mas é o momento da gente avançar. Mesmo que a gente for para outra cidade, mesmo que a gente for para outro país, mesmo que a gente for, sabe, no trabalho onde não tem um cristão, mesmo aonde quer que seja, em qualquer ambiente, se Deus te colocou lá, é porque Deus quer te usar nesse local. É porque Deus, através do seu testemunho, Ele quer salvar outras pessoas. É através da sua fala, movida através do Espírito Santo de Deus, Ele
Ele quer salvar novas pessoas, porque seria muito bom viver em comunhão aqui, trancado dentro da igreja, só com convívios de irmãos, mas não é aqui que Deus nos quer lá fora, Deus nos quer resgatando pessoas, Deus quer te levar a locais aonde o evangelho não chegou, Deus quer te levar a locais aonde as pessoas estão doentes, aonde as pessoas estão feridas, e ali, com o bálsamo do Senhor, através da sua vida, através da minha vida, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai salvar. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, e nós temos a identidade, a nossa identidade ela é ligada ao nosso Pai, e o nosso Pai ele é Pai de multidões, não se esqueça disso, não é um Pai pequeno, mas é um Pai que tem multidões de irmãos, e Ele quer muito mais. É a hora de nós nos levantarmos, de nós irmos mais à frente, de nós deixarmos a vergonha, deixarmos a timidez e pedirmos ao Senhor ousadia no nome dEle, de pedirmos coragem no nome dEle, para agirmos, para ser como os 12 apóstolos, que não temia o exército romano, que não temia as adversidades, mas pelo contrário, eles eram encorajados pelo Espírito do Senhor, porque depois de Pentecostes o Espírito Santo desceu e ali encheu todos, e é isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se nós olharmos para trás, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar pessoas ousadas, pessoas que queriam fazer a vontade do Senhor. Nós vamos encontrar Abraão, um homem de fé, nós vamos encontrar Moisés, amigo de Deus, nós vamos encontrar pessoas que falavam e pregavam e agiam em nome do Senhor. É isso que Deus quer para essa geração, é isso que Deus quer para o mais jovem, é isso que Deus quer para o mais ancião, é isso que Deus quer para todos, que todos proclamem o nome do Senhor, e o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Não é para nos exaltar, mas é para exaltar o nome do Senhor. Ei, irmão, chegou a hora de nós marcharmos em caminho a Nova Jerusalém, mas para isso não é só nós, não queira só ir você, mas queira trazer seu amigo, queira trazer sua mãe, queira trazer seu parente, queira trazer todos que você possa alcançar. Eu sei que muitas das vezes não é fácil pregar o evangelho, eu sei que muitas das vezes não é fácil fazer a vontade de Deus, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei aonde que o diabo te tenta, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é contigo, porque Ele é comigo e com a minha família, é Ele que tem me sustentado todos os dias, não é pela força do meu braço. Quando eu entendi que eu não caminhava mais só, ali as coisas começaram a se tornar mais fáceis. Não é que tudo se resolveu, mas é que Deus dá a direção, Deus dá o discernimento, e muitas das vezes nos falta essa direção, muitas das vezes nos falta esse discernimento, por quê? Porque está faltando comunhão com Cristo, está faltando fazer igual Daniel fez, diante de uma situação adversa, ele foi para onde? Ele foi para o quarto, e aí Jesus manda a gente ir para o quarto, entra no teu quarto, no secreto, e ora ao teu Deus, que Ele te honrará em público. Mas Ele te honra para quê? Para salvar novas pessoas. Ele te honra para quê? Para dizer que Jesus é bom. Ele te honra, jovens, para te dizer que lá na escola tem pessoas necessitando de Jesus, tem amigos e amigas de vocês necessitando ouvir a palavra de Deus. Se eles não chegaram até aqui, é porque nós não chegamos até eles lá. Então está na hora de nós chegarmos através do Evangelho, está na hora de chegarmos através do nosso testemunho de servos. Eu sei que nós vamos errar, nós vamos pecar, mas eu sei que Deus Ele é fiel para nos perdoar. Então é isso que está faltando, irmãos, está faltando a nossa identidade. Nós estamos perdendo a nossa identidade de cristão por coisas banais. Nós estamos perdendo a nossa fidelidade ao Senhor, nós estamos quebrando princípios e nós estamos deixando de confiar no Senhor. Muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança em algo tão banal, em algo tão superficial, que tem hoje e amanhã não tem. Talvez nós depositamos a nossa confiança porque o nosso armário está cheio, e ali nós achamos que nós temos alimento para o resto da vida, mas amanhã e depois acaba. Talvez nós depositamos a nossa confiança pela conta bancária, talvez tenha R$1.000, R$100, talvez nós estamos depositando a nossa confiança em algo terreno, mas a nossa confiança tem que ser depositada no Senhor. É nele que nós devemos depositar, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos ter a nossa fé baseada, independente de como você está hoje, mas coloque a sua confiança no Senhor, porque eu sei, assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, assim como Ele livrou Daniel da cova dos leões, assim como Ele me livrou da morte por 2 vezes,
eu sei que Ele te livrou e vai te livrar também. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.